Bom dia, bom dia. Meninas, uma amiga minha muito querida, a Elismar, pediu para mim ajudar ela, ensinar como que coloca esses fechos nas capas de cartão de vacina, né? Esses fechinhos aqui. Um fechinho oval, vocês devem conhecer. Esse aqui a gente chama do fechinho cartonagem, né? Então, assim, ele é bem facinho, rapidinho, mas tem uns pulinhos do gato. Essa capa aqui, eu tô fazendo ela lisa. Então, eu já estruturei com EVA, né? Então, isso aqui é muito importante. Aquelas que forem fazer no metalacê, então, terminou o metalacê, bordou, já vai colocar os metais. Lisa, capa lisa. Eu estruturei com EVA, então, na hora que você estrutura com EVA, né? Ó, tá dando isso. Aí, na hora que você estruturar com EVA, é a hora de você já colocar os metais. Então, eu estruturei, coloquei etiqueta, coloquei a parte de baixo do fechozinho, tá vendo, ó? Medi, centralizei aqui, ó, o meio bem certinho. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Vamos ver. Isso. Centralizei o meio e coloquei. Uma coisa bem importante, você vai colocar, porque ele tem essa pecinha aqui por trás. Você não vai colocar a perninha virada pra fora. E se você fizer isso, provavelmente vai rasgar. A perninha é virada pra dentro, tá? E depois que você fez isso, você vai fazer o quê? Vai colocar uns pedacinhos de fita. Eu coloco 2, 3 pedacinhos aqui, que é pra não pegar no forro e não acabar não danificando, tá? Ok. Esses fechos, cada um deles, esse aqui tem um tamanho diferente desse aqui, que eles são menorzinho, né? Vou por esse aqui. O que que eu fiz? Então, ele tem 2 centímetros, ponto 2. Aí, eu fiz já uma lapelinha, peguei um retalhozinho, ó, de sintético, passei a cola e dobrei no meio, tá vendo? Dobrei. Essa partezinha aqui é bem importante, tá dobrada para o acabamento. Por quê? Porque ela vem aqui agora, ó. Tá vendo? Então, agora eu vou costurar. Então, antes de você colocar o forro na capa, você vai fazer o quê? Todo esse processo, porque na hora que você colocar o forro, você não tem como costurar por cima do forro, tá certo? Então, o que que eu fiz? Esse aqui tem o quê? 2.2, então, eu vou passar vou fazer uma lapela 2.2. Então, eu fiz uma marcação aqui, 2.2, que é a largura do fecho. Então, você vai medir a largura aqui de cima do seu fecho. De repente, é mais, de repente, é menos. Esse, por exemplo, é bem menos. É 1.3, se eu não tô enganada, tá? Então, eu fiz aqui a largura, que é a que eu vou usar aqui. O que que eu vou fazer? Gente, lembrando que essa caneta aqui é a fantasminha, tá? Não é caneta normal, não, que depois é só dar uma esquentadinha aqui que passa, como diz o outro, ó. Entenderam? Eu vou fazer uma costura com meio pé de máquina por dentro da linha que eu marquei, tá? É por dentro, meio pé de máquina. Eu vou fazer e mostro. Tá vendo? Então, eu fiz uma costura, meio pé de máquina por dentro da minha marcação. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar bem em cima da onde eu marquei, ó. Pronto. Ó. Então, tá feita a lapela. Sobrou umas rebarbazinhas. Eu passo o isqueiro muito rápido, lembrando que é um sintético. Pronto. Então, a minha lapelinha tá feita. Essa parte que ficou viradinha, que tem um acabamento, aqui, ó, é a que vai ficar aqui. Tá certo, ó? Então, ela é a que vai ficar aqui, ó. Eu vou marcar, vou centralizar. Você pode passar uma costurinha, um quadradinho com um xizinho aqui no meio, ou você pode bater um rebite. Eu, no meu caso, vou bater um rebite, tá certo? Só um minuto. Então, o que que eu fiz, ó? Centralizei, passei uma colinha, dei um pinguinho só pra firmar e já marquei o meio aqui. Então, eu vou
bater o rebite. Prontinho. Então, aqui, ó, eu já coloquei o rebite. Então, aqui eu vou fechar agora, vou colocar a fita, né, pra poder proteger e vou colocar o forro. Então, eu vou terminar a minha capa e colocar as divisões dela por dentro. Depois que eu colocar as divisões e que eu colocar passar o viés, finalizar, tá finalizada, é que eu vou vir aqui, medir a distância que eu vou precisar cortar e vou colocar o meu fecho terminal. Entendeu? Então, é só depois que eu termino toda ela que eu coloco o meu fecho, tá? Não é antes, não. Coloquei as divisões dentro, coloquei o viés, terminei. Encerrou? Aí que eu vou colocar o meu fecho, tá? Pronto, meninas. Então, eu terminei, fechei, fiz a divisão, passei viés, tudo certinho, tá vendo? Então, agora, eu vou colocar a parte de cima do fecho. Venho aqui, coloco o fecho, trago, vou ver aqui a distância, não pode ficar muito justo, nem muito largo, né? Então, eu vou dar uma distanciazinha aqui de um meio centímetro, mais ou menos, vou deixar um pouquinho folgado, porque às vezes a mamãe quer colocar uma coisinha a mais, uma fraldinha ou um lencinho, e tem o espaço. Então, vocês têm que pensar nisso. Eu vou marcar aqui, onde eu vou cortar, tá vendo? Marquei, virei, vou colocar bem retinho, ó lá. Bem retinho, né? Que esse aqui a gente já faz no olho, mas esse é pra vocês verem, tá? Cortei. Dá uma seladinha na linha. E vou colocar. Esse fecho aqui, ele tem essa caidinha aqui. Então, depois eu dou uma paradinha na ponta. Eu vou colocar ele bem certinho aqui, tá vendo? E vou marcar um pontinho aqui, que ele tem 2 furinhos. Vou marcar, porque aqui você vai ter que furar, tá? Porque se você não furar, você não vai conseguir colocar, porque é sintético, não é tecido, a gente precisa lembrar disso. Então, eu marquei 2 pontinhos, tá vendo? Outra coisa, esse aqui é aonde vai ser encaixado, vai colocar ele dentro do buraquinho. Procurem colocar ele bem retinho, tá? Que é pra facilitar na hora de vocês colocar, porque eles vêm meio torto assim, e aí, na hora de colocar, dá um pouquinho de trabalho. Meninas, então, eu já cortei, furei com furadorzinho, mas se você não tiver, pode ser com a tesoura, uma tesoura de biquinho fino. Cuidado com essa linha aqui na hora de vocês cortar, porque ela pode soltar. Eu já quase dei uma bobeira aqui, ó, tive que passar um pinguinho de cola, tá? Então, aqui, eu vou colocar, ok, no furinho certinho. Coloquei, venho com o fechozinho aqui, coloco, aperto bem, tá vendo? E vou fechar com o alicate, ó, vou dobrar ele aqui. Aí, dou um aperto aqui na mesa, né? Eu tenho um martelinho, então, eu vou dar uma batidinha de leve. Cadê meu paninho? Cadê meu paninho? Nunca bata o metal em cima, direto na mesa. Sempre coloca um... Pronto. Então, tá colocado o fecho, ó. Tá certo? Ó. Se vocês forem fazer esse aqui, né? Esse aqui, que é o pequenininho, vou só colocar porque eu ainda não costurei a parte dele. Você vai colocar ele aqui, você vai fazer a mesma coisa, mesmo processo. E aqui, ele tem um parafusinho, é só você parafusar. Esse parafuso aqui, ele é minúsculo, minúsculo, minúsculo. Eu uso essa chavinha aqui, é uma chavinha que eu tenho de trocar agulha da galoneira ou é da overlock, mas é uma chavinha que eu tenho, mas é minúsculo. Então, vocês vão só parafusar, vai colocar aqui, vai parafusar, tá pronto, tá? Mas o processo é o mesmo, eu coloquei aqui, ó,
né, o rebite. Quem não tiver, gente, é só passar uma costurinha aqui no quadrado, tá? Não precisa se preocupar, não. Gente, quem quiser saber sobre o viés, tem 2 vídeos de viés no canal, é só vocês procurarem lá. Então, é isso, tá certo? Um forte abraço, um beijo e confiem sempre no Senhor, estejam orando, estejam sempre com um pensamento elevado a Deus. Orem, confiem, não percam a fé. E que Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai estar sustentando a todas nós. Tá certo? Um grande abraço, beijo, fiquem com Deus.